Fala galera, então eu tô na área para falar um pouco sobre a Vale que cai hoje 4,5%, motivado por vários fatores, mas especialmente, acredito eu, pela Morgan Stanley, que solta um relatório rebaixando a Vale e chamando um ponto de atenção para o minério de ferro. E tudo isso você vai entender no vídeo de hoje sobre este relatório. A gente vai dar uma olhada no relatório e vai entender uma outra notícia vinculada também pela Invest sobre a Vale. Além da gente ver tudo isso, vamos dar uma analisada nos gráficos para saber se há uma oportunidade ou não para a Vale daqui para frente, depois dessa queda significativa de 4,5%. Mas não se esqueça, antes da gente dar uma olhada em tudo isso, de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Então aqui a gente já está vendo o gráfico da Vale, mas o foco ainda não é no gráfico da Vale. Nós vamos dar uma olhada, principalmente aqui, ó, no rebaixamento, né? Morgan Stanley rebaixa Vale por pressão no minério, tá? Então a gente está tendo aí este cenário da Morgan Stanley. Então aqui, basicamente, já diz, né? Rebaixou a Vale, tá? De acima da média para neutro e reduziu o preço-alvo de 19,50 dólares para 16,50. As ações estão negociadas atualmente, né? A ADR, lá nos Estados Unidos, a 14,69, abaixo do preço-alvo. Embora os dados da Investing Pro, e faz a propaganda da Investing Pro, mas não é o foco aqui, indique que os papéis seguem subavaliados. Azar da Investing Pro, estou mais pela moda. Colocando a Vale entre as ações mais subvalorizadas do setor de minerais. Azar do Investing Pro não é o que eu quero. O banco citou, então vamos voltar para uma questão que é importante. O banco citou desafios crescentes no mercado de minério de ferro, incluindo a queda de produção global do aço, impulsionada por um recuo de 2% na China com relação ao modelo anterior. Isso reduz um aumento de 8 para 21% nos excedentes de oferta de minério de ferro no mercado marítimo. Quer dizer que temos mais oferta de minério, obviamente, oferta e demanda, o preço cai e aí, obviamente, há uma queda no faturamento da Vale. A equipe de commodities da Morgan Stanley reduziu as projeções do preço do minério de ferro entre 2% e 4% para o período de 26 a 28, passando a considerá-la a commodity menos preferida do momento. Vale enfrenta pressões de custos, com a Morgan Stanley projetando os custos de caixa de C1 de minério de ferro em 23 dólares por tonelada em 2026, alta de 5% em relação ao modelo anterior e acima das orientações da administração de 20 dólares a 21,50 dólares por tonelada. Então já temos aqui um ponto significativo, além da maior oferta de minério, né, vamos ter também um aumento dos custos para a Vale. Isso interfere no seu caixa e aí pesa. O banco espera custos de 19,50 dólares por tonelada em 2027, alta de 7% em relação às estimativas anteriores. Apesar desses ventos contrários, a Vale mantém dividendo yield de 7,15% e distribui dividendos por 25 anos consecutivos, de acordo com o Investing Pro. Eu não quero saber, não adianta meter propaganda aqui. Que monitora mais de 8 indicadores. Tá, não me interessa aqui, eu quero ver da Morgan. As novas estimativas da EBITDA da Morgan Stanley para o segundo trimestre de 2026 e para o ano completo de 26 estão em 9% e 7% abaixo do consenso, respectivamente. As estimativas de lucro por ação ficam 13% e 6% abaixo do consenso para os mesmos períodos. O banco destacou que o negócio de materiais básicos da Vale segue no caminho certo, mas acredita que isso já está amplamente refletido no preço das ações. A Vale é negociada a 4,2 vezes, né, 4,2 vezes o valor da empresa sobre o EBITDA e 6,6 vezes o preço sobre o lucro com base nas novas estimativas da Morgan Stanley para 2027, em comparação com as médias de 10 anos de 4,1 vezes e de 7,0 vezes, respectivamente. Em outras notícias recentes, a Vale divulgou seus resultados do primeiro trimestre em 2026, que ficaram abaixo da expectativa dos analistas. A empresa anunciou que o lucro por ação, né, o LPA, de 0,44 dólares, abaixo da expectativa de 0,51 dólares, representando uma surpresa negativa de 13,73%. Além disso, a receita da Vale totalizou
2,26 bilhões, abaixo da previsão. O resultado de 2,42% inferior ao esperado. Apesar desses resultados, o CEO da Vale, Gustavo, indicou que a demanda global por minerais críticos permanece forte, sem sinais de destruição da demanda relacionados aos conflitos no mercado de metais em meio ao conflito do Oriente Médio. O RBC Capital manteve a sua classificação do setor de neutro para a Vale. Um relatório da Barclays destacou que as ações de mineração, incluindo a Vale, estão precificando o minério de ferro abaixo do preço à vistas atuais. Essa análise sugere que a Vale está precificando o minério de ferro a $98 por tonelada, em comparação ao preço à vista de 109 toneladas. Então já temos aqui, assim, ela já dá uma crítica, né? Destacou que as ações da Vale, incluindo a Vale, estão precificando o minério de ferro abaixo dos preços de vida atuais. Então a Vale estaria precificando a 98, né, as projeções, e a vista está 109. Isso aí já dá uma discrepância ali da expectativa. Mas, resumidamente, que eu estava falando, a notícia é essa, tá? Morgan Stanley projeta um cenário ruim para a Vale. Tá? Essa estimativa ela já veio no primeiro trimestre com resultado abaixo do esperado. Ela já projeta um mercado difícil para a Vale nesse ano. Né? Então, um aumento de custo, um aumento de pressão, né, pelos custos, além de a possibilidade de aumento do minério, do preço do minério, por enquanto, né, que já é as projeções da Barclays ali, e um excesso de oferta do produto provavelmente vai abaixar o preço, né, do produto que é o minério de ferro que a Vale produz. Tá, então foi basicamente isso que ela trouxe. Tem uma outra notícia aqui vinculada também, tá? Eu achei curioso. Por que as ações da Vale estão em queda hoje? Então, basicamente, aqui até veio depois dessa notícia, tá? Comenta sobre a saída repentina do Daniel André, que eu não sei quem é, de seus cargos como membro do presidente do Conselho Administrativo, desencadeou uma nova onda de preocupações entre investidores sobre a comunidade da liderança de uma das maiores produtoras de minério de ferro. A renúncia anuncia seu plano de transição ocorreu poucas semanas. Então aqui fala um pouquinho da queda de minério de ferro e basicamente eles trazem, né, esse fato aqui como um fato negativo. E aí tem um comentário muito interessante. Vou ligar. Por que Rio Tinto cai também? Antes de escrever melhor. Aqui a galera deu ferro, né? Essa é a sua análise. Ah, aí já vamos para a questão mais política. Mas, enfim, pode ser um fator de credibilidade também, a saída repentina desse Daniel aí, André. Pode ser um fator que contribui, mas acredito que realmente o que moveu o mercado pode ser o relatório, né, da Morgan Stanley, provavelmente seja até mesmo o efeito causado na Rio Tinto, né, que é a principal concorrente da Vale. Aí a gente estaria falando mesmo na precificação do minério. Dito tudo isso, entendendo esse contexto, esperamos que sim, que as projeções que a Morgan faz para a Vale não são boas, tá? Que há uma expectativa de diminuição da sua receita por aqueles fatores elencados, que é aumento de custo de produção, maior oferta de minério de ferro, e os preços atuais no minério estão caros, e a projeção da Vale seria com um preço abaixo do preço à vista atual. Isso pode trazer pressão para o preço da empresa. Obviamente, já estão precificando lá na frente essa ideia. Mas, aqui, através dos gráficos, vamos tentar entender se temos alguma oportunidade ou não, tá? Para a Vale. Depois dessa queda forte, tá? Eu ia pegar até o começo do IPO dela, mas é bizarro, né? Começou aqui em 94, desde então a Vale subiu. Mas o que nos interessa, vamos tentar focar aqui no que nos interessa, é os últimos anos, né? Que seria uma movimentação de congestão. Tá? A gente tem uma movimentação de congestão para a Vale aqui nesse período, onde ela não saiu. Tá? Aqui tivemos uma movimentação de baixa forte, né? Então tivemos uma queda desde o seu topo aqui de 2022 até a sua mínima aqui, queda de 34%, onde ela trabalhou praticamente dentro de uma região mais complexa, praticamente quase um ano inteiro, né? Que foi entre essa região dos 54 e essa região dos 47 ela ficou trabalhando. Até que um dia a Dona Vale decidiu voar. A Dona Vale resolveu voar, que foi este rompimento depois desse fundo. Aí a Vale
meteu marcha e subiu em linha reta 34%. E não contente com isso, subiu mais 22%, totalizando numa alta aqui, por ver, de quase 70%, vamos arredondar uns 70% de alta. A partir daí, a doutora Vale faz um processo natural, que é uma correção. Primeiro ela faz uma correção de curto prazo, né? A gente percebe por essa sombra inferior aqui do candle, é uma correção de curto prazo para tentar buscar essa região rompida, né? Que seria o seu suporte até então. A partir disso, ela pode sim ter feito uma sugestão de retomar a sua alta, que pelo visto não foi cumprida, como a gente já pode ver, né? Ele até tenta, ressurge, abre novas brechas e expectativas positivas, porque ao surgimento desse candle comprador, então temos um mês comprador, aqui um mês 5, né, sugerindo a possibilidade desse rompimento dessa máxima em renovar ali, logo ali, a sua máxima histórica. Mas lembrando, simetricamente, tá, a expectativa, óbvio, eu vou fazer aqui um desenho, simetricamente a expectativa é isso aqui, né? Ele corrigir até um ponto, faz um fundo e retoma. Se a gente for olhar simetricamente, ela faz uma correção, ou pelo menos tenta colocar um candle comprador, sinalizando a possibilidade de uma alta, um pouco antecipadamente, tá? Para este movimento amplo, um pouco antecipado. Isso faz sentido? Faz. Porque se nós tivermos um ímpeto comprador muito forte, o rompimento da máxima daria uma continuidade. Até poderíamos traçar aqui uma fibra para ter uma ideia dessa movimentação de alta, que caracteriza aqui a busca dos 74,21 como uma região importante. Então foi basicamente isso que a tela tentou nesse candle aqui no mês 3 desse ano, mas acabou retomando a sua alta. E aí surgiu aquela dúvida que o rompimento dos 85,31 poderia sinalizar uma alta significativa. O que não ocorreu, que bom, porque se não teria estopado, quem pensou nisso, principalmente com stop nessa mínima, isso acabou não ocorrendo e ela veio em linha reta para baixo. E esse mês ela se aproxima dessa região mais chave, né? Que é essa região aqui deste suporte, nessa casa dos 72,60, entre 74 e 21, a gente poderia botar entre os 71,50, vamos arredondar. Tá? É um setor, é uma região importante, então é um setor ali importante para ela chegar. Isso é significativo, porque a partir daqui nós vamos ter uma decisão a ser tomada, Vale. Qual decisão a ser tomada? A possibilidade de um fundo, futuramente aqui, ou, que aí é o pior cenário de todos, para quem investe em Vale, ou este mergulho aqui, tá? E as coisas ficariam complexas. Se tu for parar para analisar, dentro dessa estrutura de alta aqui, corrigir até o 618, que seria o 63,45, ok? A gente só focando nessa estrutura daqui para cá. Ok, estaria dentro do contexto de uma movimentação de alta. O problema é que, imagina a Dona Vale gerando, imagina a Dona Vale gerando aqui os candles até aqui. Imaginou? Estou desenhando para facilitar a imaginação. Imaginou? O que é? Toda este contexto aqui, ó, de rompimento, de congestão, vai por água abaixo. Tá? Volta para essa zona, e quando volta para essa zona de congestão, abre margem para acreditar na possibilidade de um retorno ainda maior. Tá? E aí voltaríamos para uma zona de congestão. Imagina o quão feio ficaria esse cenário. É possível, é possível. Acredito que haverá sinais. O que seriam sinais aqui? Seria um possível pivô de baixa até dentro do gráfico mensal para termos a continuidade desta queda. Mas nada impede que ela se emocione e caia em linha reta, esse mesmo. Nada impede, tá? Mas o cenário ficaria complexo, principalmente por longo prazo, o cenário ficaria complexo, né? A gente veria este movimento, acho que atrasaria bastante a Vale, até ela poderia retomar no futuro a movimentação de alta, mas iria atrasar bastante, isso aí a gente está falando de 3 meses para baixo, né? Seria lá pelo mês 10 para ela tentar fazer alguma coisa, só ano que vem, visando, né, o gráfico mensal, faria sentido pensar em algum movimento mais amplo, tá? Então na ponta compradora, para quem pensa na Vale para compra, não é o momento agora. Estragou feio, estaria em ponto ainda de decisão para ver o que vai acontecer. No gráfico semanal, aí já descartando a possibilidade
de uma compra, a gente já enxerga, pelo menos eu, na minha loucura, um cenário de reversão. Olha só, já temos o topinho duplo. Já começa a surgir a criança aqui. E a criança surge de maneira agressiva. Então, assim, a sinalização para romper essa região de suporte aqui está dada. Já rolou. Já rolou, ó, a pressão vendedora, ó, uma LTB se formando, já rolou essa pressão. Já rolou essa pressão. Então já está dito aqui que, olha, vou me jogar, tá? O ponto é o seguinte, vou tirar aqui um pouco das linhas para facilitar. O ponto é o seguinte, o gatilho, né? E chama atenção o trajeto da Vale. Pensa que deste ponto aqui, ela subiu em linha reta mais ou menos aqui 18%. Então, se ela colocar um candlezinho comprador e trabalhar com a ideia de uma barra ignorada aqui, que seria o rompimento da mínima desse candle comprador aqui, tá? Dando continuidade a este movimento forte dessa semana, assim, ó, chama bastante atenção e pode ficar interessante para a venda, tá? Nesse sentido, tá? Então pode ficar interessante para venda, porque precisamos pelo menos de uma tentativa de uma correção aqui, depois de uma movimentação muito forte. Imagina tu projetar uma venda aqui, ó, nesse sentido, tentando até buscar como um alvo final, inicial, essa região aqui do 62,49. E olha que faz sentido, faz muito sentido. Então, a ideia é esperar que Vale execute correções nesse primeiro momento. Então, a Vale tente fazer um fundo e comece a fazer correções para que a gente consiga pegar ela no rompimento para baixo. E aí, para o longo prazo, pode fazer mais sentido a Vale na ponta vendedora neste momento. Faria sentido. Mas, todavia, porém, pensa o seguinte, Vale caindo 4,60. Tá. A Vale tem o seu peso, ela é um ativo especial, as pessoas gostam dela. Agora, tu imagina, a Vale caiu tudo isso, e aí conseguiríamos pensar em Vale amanhã fazendo um fundinho. Confesso para vocês que em off, só nós aqui, ninguém está nos vendo, que eu fiz uma compra aqui hoje. Tá? Uma compra aqui, ó, esse movimento. E aí eu abro com esta pergunta. Já imaginou amanhã a Vale colocar uma tentativa de um fundinho aqui? E aí as coisas ficariam interessantes para aquela galerinha do day trade. Tá? As coisas podem ficar interessantes para essa galerinha do day trade, porque se ocorrer um cenário de tentativa de reversão, pode ter um potencial de retorno. Então percebe que as coisas iriam dar uma alinhada com o contexto, por mais que teríamos uma correção no médio prazo ali, que é um candle comprador no semanal, até na semana que vem um candle comprador, faria sentido para o curto prazo uma compra, mas não deixaria de quebrar a expectativa do rompimento para baixo ainda. Óbvio, só seria quebrada essa expectativa do rompimento para baixo se a Vale voltasse ali para patamares pré-queda, né? Que aí a gente estaria falando lá no 76,18. Aí quebraria todo esse contexto. Mas fora de toda essa ideia, a expectativa é que sim, poderíamos ter uma correção de curto prazo, até que ela deu uma estragada nessa ideia inicial, porque o rompimento da máxima desse 15 aqui, ó, desse candle do 15, poderia dar, né, um start para uma retomada mais forte. Ela deu ali, perdeu sua mínima e tudo mais, acabou dando uma estragada nesse último momento. Mas nada impede que ela surja como uma expectativa. Beleza? Então, resumidamente, tá? Longo prazo da Vale está ainda na movimentação de alta. Médio prazo seria esse processo de recuo, que é um recuo que pode modificar um cenário um pouco da Vale pro longo prazo. Curto prazo, ali pensando em diário, tem a possibilidade de uma venda. O ideal seria esperar um candle comprador para a gente tentar entrar ali num pivôzinho de baixa, menor, tá? A ideia de uma barra ignorada, enfim. No curtíssimo prazo, aí pensando especificamente para day trade, a gente pode ter sim uma movimentação de alta surgindo, a depender de como será esta abertura de amanhã, a tentativa de um fundo se desenhando, se ele ocorrer. Se não ocorrer, cara, é ladeira abaixo, vai embora, entra na venda junto e surfa esta possível
onda por parte da Vale. Beleza então, galera? Então não se esqueça de curtir, compartilhar, inscrever no canal para que eu continue trazendo informações para vocês. Aqui a gente já entendeu um pouquinho da informação vindo da Morgan Stanley, aquele dirigente lá que saiu fora, que ninguém sabe basicamente quem é, pelo menos eu não conheço. E aí trouxe essa movimentação e a expectativa para a Vale, tanto vinda da Morgan Stanley, a gente deu uma olhada no contexto, tanto vindo aqui através dos gráficos. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e fui!